namoro foi demorado, cheio de idas e vindas, mas agora parece que o presidente Jair Bolsonaro acertou de vez os ponteiros com o chefe do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto. O casamento está marcado para o dia 30 e o contrato pré-nupcial é cheio de regras. Por isso mesmo, a filiação ao partido correu riscos até o último minuto. Em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, na quinta-feira, Bolsonaro explicou o que seria a condição mais importante para ingressar no PL. Olha, foi acertado aqui, não haverá qualquer coligação com o partido de esquerda nesses estados. Isso está definitivamente acertado entre eu e o Valdemar. Mas a realidade mostra que não é bem assim. Nem todos os acordos regionais do PL estão na mira do presidente. E principalmente as condicionantes apresentadas também estão fora da esquerda. Valdemar Costa Neto descumprirá acordos com nomes identificados com a centro-direita. Não deve apoiar a candidatura do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que se lançará ao Palácio dos Bandeirantes pelo PSDB. Na Bahia, quem ficará sem o apoio do PL é a ACM Neto do DEM, que demarcou sua distância do presidente no lançamento do União Brasil, partido que resultará da fusão com o PSL. O repúdio aos extremismos, ao radicalismo, o repúdio à demagogia e ao populismo irresponsável. Qual é a arquitetura do acordo que permitiu a filiação de Bolsonaro ao PL? Em que medida a intenção do presidente de lançar ministros da esplanada como candidatos em 2022 pesou nessa negociação? E qual é a disposição dos ministros do governo de aceitarem os planos traçados por Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Natália Portinari e com a colunista Bela Megali. Fique com a gente. Natália Portinari, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira que esse acordo com o PL para a eleição de 22 pressupõe que o partido, o PL, não vai ter nenhum tipo de aliança com a esquerda nos estados. Agora, de fato, essa é a única condição ou esse acordo também avança sobre outros campos políticos importantes? Olha, nas últimas semanas, o que gerou desentendimentos entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi justamente essas alianças locais nos estados, né? Existem estados em que os deputados, as bancadas são muito ligadas a partidos da oposição, como PT, PSB. Você tem ali algumas questões locais assim desse tipo no Piauí, Ceará, Alagoas, Pará, Roraima, são os principais estados em que isso acontece, e isso foi questionado pelo Bolsonaro, mas principalmente o que foi discutido e o que deu problema foram alianças, na verdade, com políticos da centro-direita. Tem a situação de São Paulo, em que o Valdemar já tinha se comprometido com o governador João Dória a apoiar o vice-governador Rodrigo Garcia, os dois são do PSDB. Bolsonaro achava que esse apoio poderia deixar ele muito exposto com os eleitores dele. O partido dele não poderia apoiar João Dória, que é tido como um rival muito importante dentro de São Paulo. O querido governador de São Paulo, em plena pandemia, aumentou o imposto de um montão de coisa. E também tinha uma situação parecida na Bahia, em que o ACM Neto, que vai concorrer ao governo, também já tinha se comprometido com o Valdemar a formar uma aliança ali no nível local. Também isso foi questionado e o Bolsonaro colocou que quer que o ministro da Cidadania, João Roma, se candidate ao governo da Bahia, possivelmente, enfim. Também tem o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que poderia se candidatar ao governo de São Paulo. Então, isso foi colocado e o Valdemar se comprometeu com o Bolsonaro a não dar palanque para esses dois oponentes importantes aí da centro-direita, que é ACM Neto e João Dória. Isso foi o principal do que foi discutido. Agora, o presidente Jair Bolsonaro tem uma noção, segundo interlocutores, segundo assessores palacianos, de que vai haver traições. Ele está entrando num partido do Centrão, ele sabe que existem alianças locais que eventualmente vão contrariar ele. O que ele não quer é uma exposição muito grande em relação a determinados nomes, como, por exemplo, formar uma aliança no Piauí com o Wellington Dias. Isso
pode atrapalhar porque vai ser o partido do Bolsonaro apoiando o PT, assim, o que ele quer é passar uma sinalização para o eleitor dele de que ele tem controle sobre o partido. Agora, casos individuais de deputados, de senadores, ainda vão ser discutidos antes da eleição e tudo pode acontecer, inclusive alianças eventualmente com partidos de esquerda, se o presidente Jair Bolsonaro e Valdemar concordarem que não entra dentro dessa cláusula aí desses casos mais graves que eles colocaram. Agora, Natália, essa carta branca e esse acordo interno do PL é para valer ou não? Quando houve essa reunião entre Valdemar Costa Neto e os dirigentes estaduais, e foi anunciado ali que os dirigentes estaduais do PL estavam dando uma carta branca ao Valdemar, isso foi até motivo de piada, assim, nos bastidores um pouco, porque o Valdemar sempre teve carta branca para mandar no partido, ele tem o controle total sobre o partido, e ele é que vai determinar ali o que vai acontecer em cada estado. Vai depender se vai ser interessante para ele manter ou não determinados acordos, como ele se comprometeu com o Bolsonaro, não manter os acordos com o Dória e com a CM. Ele pode eventualmente achar que em um determinado estado ele pode permitir uma aliança mais soft com o PSB ou até com o PT, e ele e o Bolsonaro vão ter que debater isso caso a caso mais para frente. Então, eu estava até conversando com um senador que definiu assim da seguinte forma, ele disse, o acordo dentro do PL é assim, ele manda a gente pra forca e a gente diz que concorda, estilo Saddam Hussein. Então, essa é a definição de como internamente é vista a democracia partidária dentro do PL. Existe uma centralização absoluta em torno da figura do Valdemar e é ele que vai determinar o que vai acontecer. Agora, Natália, como é que isso repercute entre esses caciques da centro-direita? Porque, por exemplo, a CM Neto é o vice-presidente do União Brasil, fusão de DEM e PSL, um partido importante, com uma bancada grande. O próprio ACM Neto já tinha se comprometido, por exemplo, no Rio de Janeiro, a apoiar a reeleição do governador Cláudio Castro, que é do PL. Tem ainda uma chance de composição ou vai ser rompimento mesmo entre esses partidos da centro-direita e o PL? Tem uma chance de composição, mas tem já uma ameaça de uma briga boa aí entre Valdemar e ACM Neto, porque o ACM Neto já está ameaçando aí nos bastidores retirar o apoio dele ao Cláudio Castro e proibir que o partido dele, que agora é o União Brasil, né, que veio dessa união do DEM e do PSL, ele é vice-presidente, o ACM Neto, ele está ameaçando proibir que todos os candidatos que saiam pelo União Brasil apoiem o Bolsonaro. Então, na prática, ele colocaria o União Brasil como oposição ao governo, né? Então, se ele se movimentasse para fazer isso, ele poderia atrapalhar bastante a vida do Bolsonaro também. Então, ele já está ameaçando retaliar com isso e Valdemar e ACM Neto vão ter que sentar aí nos próximos dias para se entender a respeito disso, porque em muitos estados é conveniente para eles estarem juntos, como era na Bahia e como é no Rio de Janeiro. Então, isso tudo vai ter que ser negociado, porque vai ter uma configuração importante. Agora, esses partidos de centro, eles têm uma tendência a deixar as definições serem locais. O problema nesse caso é que o Bolsonaro está centralizando de uma forma nacional e ele vai querer verticalizar o máximo possível. Então, com certeza vai ter muito conflito aí, inclusive entre os partidos do Centrão. A gente tem um monte de ministro que o presidente aposta como eventual candidato em 2022, ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, o ministro João Roma, que você já citou, também tem o ministro Onyx, no Rio Grande do Sul, tem o ministro Rogério Marinho. Qual é a expectativa em relação a eles? Então, na conversa entre Valdemar e Bolsonaro, ficou decidido que estava muito cedo para se comprometer em relação a nomes específicos em determinados locais. Então, não existe uma certeza, 100% de certeza, de que o Tarcísio vai sair candidato em São Paulo ao governo. Isso não está definido ainda. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro. Tudo isso, no fim das contas, vai depender da viabilidade eleitoral. Era muito mais importante para o Bolsonaro definir quem que não ia ser apoiado pelo partido em que ele estava entrando, do que necessariamente qual vai ser o nome específico que vai ser lançado em cada estado. Ele tem simpatia pela ideia de lançar o Tarcísio em São Paulo, tem simpatia pela ideia de lançar João Roma na Bahia, e também Rogério Marinho e Onyx Lorenzoni também são
prioridades aí para ele, porque ele acha que podem ser importantes aliados ali para ter um palanque em cada estado, né? É muito importante para o Bolsonaro que tenha alguém fazendo uma campanha local para tentar realmente movimentar ali os estados, as alianças e potencializar, enfim, a eleição no nível nacional, né? Para puxar de uma forma tradicional a eleição, que é aquela coisa de você realmente trabalhar as bases eleitorais nos municípios, enfim, no interior. Então, para isso é muito importante lançar esse tipo de candidato e o Bolsonaro, ele tem uma expectativa de que os ministros podem ajudar nisso, que isso vai ser importante na estratégia eleitoral dele. Ô, Natália, como é que vai funcionar na eleição presidencial esse casamento aí entre os principais partidos do Centrão? Porque PL, PP, PR têm atuado muito alinhados, principalmente na Câmara dos Deputados, né, no Legislativo nesse momento. Mas são partidos que têm questões regionais. O PP é muito forte no Nordeste, com candidatos que muito provavelmente vão apoiar a esquerda. O PR tem essa situação na Bahia, aí pensando se lança ou não o João Roma. Esse casamento vai estar firme também para a eleição presidencial? Vai depender da situação de cada estado. Existem estados em que o PP está com a esquerda, existem estados em que o PL está com a esquerda, existem estados, inclusive, em que tem o Republicanos também na jogada, que é um partido bem relevante também, é da base do governo nacionalmente. Republicanos, por exemplo, nessa briga da Bahia, quer ficar ao lado do ACM Neto e não quer nem se meter nessa discussão, mas agora tem o ministro João Roma, ele é filiado ao Republicanos, então o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, está sendo obrigado a se posicionar, por exemplo, a respeito disso. Você tem, no Piauí, por exemplo, o PP vai ser ligado ao Bolsonaro e tem PT e PL juntos ali, aliados, por enquanto, né? O deputado Fábio Abreu, que é do PL do Piauí, ele quer ficar ao lado do governador Wellington Dias na eleição. Isso também vai ser um motivo aí de discussão aí se realmente o PL vai proibir que essa aliança seja feita ou não. Então, tudo vai depender do palanque local, assim. Se houver uma determinação dos partidos de que eles têm que seguir as alianças nacionais nos estados, então vai começar a ter aquilo que acontece em eleição quando acontece esse tipo de caso, que é você destituir um cara do diretório estadual, você trocar a composição dos diretórios estaduais à força, né? O diretório nacional faz uma intervenção nos estaduais. Agora, realmente a expectativa é que isso só aconteça de fato com o PL, porque os outros partidos são bem pragmáticos, PP e Republicanos são bem pragmáticos, MDB também é outro que entra nessa situação de que em cada estado vai ter uma combinação e não deve ter uma verticalização assim, porque tradicionalmente realmente não tem. A ideia é realmente que eles possam não se coligar, né, porque não vai ter coligação nessa eleição, mas fazer alianças conforme houver conveniência em cada estado. Natália Portinari, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Natália, um abraço. Muito obrigada. Bela Megalha, o presidente Jair Bolsonaro tem planos de lançar aliados nas eleições de 2022 para concorrer a postos-chave nos estados, né? Como é que esses aliados estão reagindo nesse momento a esses planos do presidente que está ingressando agora no PL aí cheio de condições? Carol, de fato o Bolsonaro tem muitos planos, mas eles não estão na mesma rota, seguindo o mesmo rumo hoje de planos de parte desses aliados. Vou explicar aqui para os nossos ouvintes. Por exemplo, o presidente Bolsonaro quer muito que o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, seja o nome bolsonarista, o nome do governo, a concorrer ao governo do estado de São Paulo. O Bolsonaro considera muito importante ter um nome de peso no estado para fazer frente ao Rodrigo Garcia, que que vai concorrer aí ao posto de sucessor do João Dória e é apoiado pelo tucano João Dória. O PSDB oficializou neste domingo o vice-governador Rodrigo Garcia como candidato do partido ao governo do estado nas eleições do ano que vem. Só que o Tarcísio de Freitas, acompanhando essa baixa aí do presidente Bolsonaro nos últimos meses, tem mostrado um pouco de reticência em se lançar ao governo do estado. Ele avalia que ele nem é paulista, né? Então avalia que seria ali uma missão difícil, ainda mais com um presidente com essa baixa de popularidade. Por isso,
hoje o Tarcísio tende a querer se lançar ao Senado, para uma vaga do Senado. Ele acredita que estaria garantido. No caso, ele se lançaria ao Senado, num cenário atual, pelo estado de Goiás. Mas o Bolsonaro, Carol, tem forçado a mão para que o Tarcísio saia ao governo do estado de São Paulo. O presidente, eu apurei que ele teve conversas duras com o ministro, no tom de eu sou o chefe, eu mando e você deve ir para onde eu determinar, para onde eu achar que for melhor. Então, esse é o cenário atual do ministro Tarcísio. Tem um outro nome, que é o do general Augusto Heleno, que está na chefia do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. O Heleno, Carol, ele era dado como o nome certo para concorrer ao Senado, como o grande apoiador aí do Bolsonaro. O estado ainda estava em definição, mas provavelmente seria o Distrito Federal. Só que, acompanhando também esse momento ruim do presidente no cenário eleitoral, o Heleno já sinalizou a aliados que vai tirar o pé e só vai, de fato, concorrer se sentir que tem um terreno muito seguro para ele se eleger. Ele deixou claro que não quer entrar em fria, Carol. Então, a gente vê que, em um momento de baixa popularidade do Bolsonaro, alguns aliados e integrantes do governo que eram dados como certos aí para reforçar o palanque do Bolsonaro em 2022 estão revendo esses planos. Eles não estão dispostos a comprar o desgaste que o Bolsonaro quer que eles compram. E falando em desgaste de popularidade, né, o presidente Jair Bolsonaro apostava inclusive numa candidatura, veja bem, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao Senado, né? Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece, mas a gente tem um carinho, entendeu? E parece que também esses planos já mudaram. É isso mesmo, Maltic. O Pazuello tem sido fortemente aconselhado a concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Por quê? Houve todo um desgaste em relação à atuação dele como ministro da Saúde no auge da pandemia, a maneira como ele conduziu a crise sanitária e, além disso, houve muito desgaste também na figura dele com a CPI da Covid, que imputou ao Pazuello e também ao presidente Bolsonaro uma série de crimes aí envolvendo a condução da pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, hoje, o Pazuello sinalizou a aliados que ele vai concorrer, sim, mas já mostrou que deixou de lado a sua preferência, que era se candidatar ao Senado pelo Rio de Janeiro, e hoje deve se candidatar a um cargo na Câmara dos Deputados, que fica bem mais fácil, Maltic. Ô Bela, essa entrada do Bolsonaro no PL quebrou alguns ovos, né, nas relações do PL com outros partidos, por exemplo, com o União Brasil. A Natália Portinari já falou com a gente um pouquinho sobre isso. Os aliados do presidente apostam ainda em algum tipo de aliança, por exemplo, com o União Brasil nesse momento? Tem um número pequeno de aliados do presidente que aposta sim, até porque tem um segmento do União Brasil representado e capitaneado principalmente pelo vice-presidente do PSL, o Rueda, Antônio Rueda, que é muito ligado ao Flávio Bolsonaro, que defende que o candidato do União Brasil deve ser o Jair Bolsonaro. Então, é um cacique de peso do grupo que defende uma aliança com o Bolsonaro. Porém, de fato, há uma pressão muito grande dentro do partido para que esse nome seja o Sérgio Moro, para que o União Brasil apoie o Sérgio Moro, até com a possibilidade de indicar o Mandetta como vice. E a leitura dentro do União Brasil é que esse é um cenário de fato mais favorável. Eles acreditam que seria mais fácil, né, que tem mais ambiente para se compor uma chapa com um vice do União Brasil com o Moro do que com o Bolsonaro. Então hoje há um racha, né, uma divisão no União Brasil, que vai ser essa sigla que vai resultar da junção do PSL e do DEM, mas o cenário hoje, segundo os caciques do partido, está mais favorável para que eles componham com o Moro. E aí, Bela, até que ponto que essa possível divisão, eventual racha dentro do União Brasil, pode se transformar na primeira grande crise desse partido que ainda engatinha? Acho que ainda é cedo, Maltic, para a gente prever uma crise, até porque o partido ainda não saiu do papel, né? Eles apresentaram há cerca de 2 semanas o registro para formalizar essa união, né, a Justiça Eleitoral. O que eu vejo que hoje existe é um debate de ideias ali, houve uma reunião
próxima terça-feira na casa do vice-presidente do PSL, Rueda. Aliás, essa reunião semanal para debater cenário acontece sempre, né, uma vez por semana, toda terça-feira na casa do Rueda. E foi nesse contexto que o Mandetta colocou que hoje vê como opção da terceira via o Sérgio Moro. E houve um consenso em torno da opinião de que o União Brasil não tem um nome para lançar ao Palácio do Planalto. Então, o ideal é apoiar alguns dos candidatos aí desse espectro de direita ou centro-direita que vai concorrer às eleições. O Lula é descartado, não tem ninguém que defenda ali a União Brasil apoiando o Lula. Então, hoje tem essa divisão que eu mencionei, do Rueda, que de fato, como você pontuou, é um nome forte do partido. Só que vale a gente lembrar também que o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL e deve ser o presidente do União Brasil também, não está decidido em abraçar aí a candidatura do Moro. Existe a possibilidade dele querer apoiar o Bolsonaro. Acho que vai ser uma balança, um peso importante na balança em todo esse contexto. Não sei se você vai chegar a se lembrar, os nossos ouvintes vão se recordar, mas há cerca de 2 semanas o Bivar tinha uma reunião marcada com o Sérgio Moro, mas com a pressão interna dos correligionários do PSL, ele acabou desmarcando essa agenda e a conversa ainda não aconteceu. Eu falei com o Bivar recentemente e ele falou que acredita que essa conversa entre ele e o Moro vai desempacar em breve, mas não deu data para isso. Bela Megali, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Obrigada, Bela. Até a próxima. Obrigada, Maltica. Obrigada, Carol. Obrigada, ouvintes. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL. A produção foi do Alex Braga e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.